Bom, então agora, capítulo 3, a alma ou princípio vital, né? Então, nós vimos como a vida, ela é considerada uma atividade, mais precisamente a atividade que é realizada a partir do eu sobre eu mesmo, né? Ou seja, o automovimento. Então, a partir das experiências da realidade, Aristóteles chegou a reconhecer dois princípios que estão presentes em toda e qualquer realidade, que é a forma e matéria, né? Realidade material, ela é composta de substância e acidentes. Então, nós vamos observar os conceitos de forma e matéria, substâncias e acidentes, que são fundamentais na filosofia, né? Especificamente na metafísica, na antropologia filosófica, como nós falamos lá no primeiro vídeo de introdução. Esses conceitos, eles têm origem na filosofia aristotélica, e enquanto terapeuta, eu preciso ter uma compreensão da antropologia filosófica e da metafísica para que eu possa ajudar, de fato, esse paciente, essa pessoa que busca por uma ajuda terapêutica, para que eu não corra o risco de ser um terapeuta do senso comum, que só vai ter remissão de sintoma e que não chega na causa para que seja resolvida, né? Então, forma é o princípio que dá identidade à organização, a um objeto. Em outras palavras, é o que define algo, suas características essenciais, né? A sua estrutura. Sem a forma, os materiais seriam apenas um amontoado de partes, sem uma estrutura definida. Então, nós temos aquele clássico exemplo aristotélico que fala sobre a forma de uma estátua, né? É o padrão, é a ideia que dá a estátua, a aparência, que você olha e tem ali dizendo, isso aqui é um homem, isso aqui é uma cadeira, né? É uma identidade que você dá como a representação de algo, né? A matéria é o substrato, a substância do que um objeto é feito. É o que compõe fisicamente o objeto, sem qual a forma não pode existir, né? Então, no caso da estátua, por exemplo, a matéria pode ser o bronze, o mármore, a prata, uma pedra onde a estátua vai ser esculpida. Então, a matéria, ela fornece a tela na qual essa forma vai ser impressa. Aí Aristóteles introduz para nós o conceito do hilemorfismo, que é a ideia que tudo no mundo natural é uma combinação de forma e matéria, né? E segundo essa visão, a forma e a matéria estão sempre presentes, juntas em todos os objetos materiais. A interação entre forma e matéria explica também a mudança das coisas. Quando algo muda, a forma pode mudar, enquanto a matéria permanece, certo? Ou a matéria pode mudar enquanto a forma se adapta. Então esse conceito do hilemorfismo é a ideia de que tudo é uma combinação de forma e matéria. Substância é aquilo que existe por si só, né? Substância é a base do ser, de um objeto, é o que subsiste, é aquilo que suporta as características dos objetos. A substância é o que dá consistência e permanência aos objetos, permitindo que eles tenham uma identidade, continuem a existir apesar das mudanças, né? Então, a substância, por exemplo, no exemplo de uma árvore, a substância de uma árvore é a própria árvore, né, como um todo. Enquanto as qualidades específicas, né, a cor da folha, a altura, que são acidentes, podem mudar. Substância é a forma substancial, é a primeira especificação de uma realidade, aquilo que faz ela pertencer a certa espécie, realizar atividades próprias de uma espécie. Então, substância, no caso do homem, substância matéria-prima mais forma substancial. O que é matéria-prima? Matéria-prima é pura potência, é algo intangível. A matéria-prima, ela tá esperando algo de forma passiva. A matéria-prima tá esperando a forma substancial, que no caso do homem, a forma substancial é a alma, é o ato primeiro, é a primeira especificação de uma realidade. Aí essa forma substancial, ela adere à matéria-prima. E aí a matéria-prima mais a forma substancial forma a substância, que no caso da alma intelectiva é a substância homem. Então, a substância, ela é imutável, ela recebe o ser, né? A matéria-prima, como ela é pura potência, ela fica aguardando o que a forma substancial traz para ela. Então, no caso de uma alma intelectiva aderindo à matéria-prima, eu tenho a substância homem. Se eu tiver uma forma substancial, uma alma vegetativa, aderindo a essa matéria-prima, eu vou ter uma planta, vou ter uma substância planta, né?
Então, a substância, ela é matéria segunda. A matéria-prima, que é pura potência, intangível, ela espera algo de forma passiva, ela espera a forma substancial aderir a ela para que aconteça, né, a substância. Então, os acidentes, eles são as qualidades ou as características que pertencem a uma substância. Mas eles são tão essenciais, tão importantes quanto a substância. É próprio do acidente existir em outro. Então, às vezes, há uma pequena confusão achando que substância é mais importante que acidente. Não é. Substância é a forma, é a primeira especificação, né? Mas é próprio do acidente existir em outro, mas ele tem a mesma importância, tá? Então, por exemplo, no caso do homem, inteligência e vontade é acidente. Então, veja quão importante é eu saber os acidentes desse ser. Então, os acidentes, eles mudam sem alterar a substância. Os acidentes descrevem as propriedades variáveis dos objetos, né? Como cor, textura, tamanho, forma. No exemplo, por exemplo, da árvore, é a cor da folha, o tamanho da árvore, a textura da casca, né? Se a folha for marrom ou for verde, se a árvore for grande ou for pequena, continua sendo árvore. O acidente não muda essa forma, essa substância. Porém, o acidente é importante tanto quanto a substância. A forma substancial é a primeira especificação da realidade, o modo de ser mais radical, né? Então, juntos, matéria e forma formam a substância viva. Sem a alma, o corpo seria apenas uma coleção de matéria. Não tem vida. Então, Aristóteles define a alma como o ato primeiro de um corpo natural que tem a vida em potência. A alma confere às substâncias essa certa estrutura, porque, como eu disse para vocês, se eu tenho uma alma intelectiva, eu posso ter nos acidentes inteligência e vontade. Se eu tiver uma alma vegetativa, na forma substancial, os acidentes são outros. Então a alma, ela confere à substância uma estrutura, né, tornando capaz de realizar essas operações. Então, há alguns seres vivos cuja alma é mais perfeita, que é o caso do homem. A alma do homem, ela é muito mais perfeita, porque ela é definida como espiritual. A alma humana, ela nasce e jamais morre. Então, até segundo Aristóteles, a alma humana é imortal. Ela é a única alma que tem essas funções, racional e intelectual. Enquanto a alma vegetativa, a alma sensitiva, ela está intimamente ligada ao corpo. Se o corpo padece, a alma padece. E no homem, não. O corpo padece, mas a alma não morre. A alma jamais morre. Então, de um modo geral, seja qual for a espécie de ser vivo, cada alma se caracteriza pelo fato de ser simples. Parece um pouco contraditório, né, dizer que a alma é simples, mas é uma característica da alma, a simplicidade, porque a alma não se divide, ela é inteira, né? A alma, entender essa simplicidade da alma é importante para que eu entenda a natureza humana, pois ela mostra como a alma transcende essas limitações da matéria, como quando eu falei para vocês sobre a transcendência. A nossa alma, ela transcende as coisas que acontecem aqui no mundo natural. Ela tem uma unidade, ela traz identidade ao ser humano. Independente das mudanças físicas do corpo, independente das situações que a gente possa viver, a alma, ela continua sendo sempre a mesma, né? As demais características da alma derivam da simplicidade. Então, a alma é inextensa, porque ela não é uma propriedade de matéria, ela é única, ela não se divide. A alma, ela é vista como uma unidade que integra as diversas faculdades e funções do ser humano. Essa visão destaca que a alma, ela não é uma entidade fragmentada, mas ela é uma totalidade que coordena, que harmoniza as diferentes dimensões do ser humano, né? Como a razão, a emoção, a vontade. A gente harmoniza tudo isso para que a gente possa viver na plenitude. A alma e o corpo constituem juntamente essa substância chamada ser vivo. A alma, enquanto forma, não é uma parte separada do ser vivo, mas é o princípio que organiza, estrutura e mantém vivo. Então, no capítulo 4, nós vamos falar sobre o corpo vivo.